Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa Física do Ensino Médio, bem-vindos à Eletricidade, bem-vindos ao terceiro ano. No terceiro ano, último ano, ano de Enem, ano de vestibulares, a eletricidade, que é o assunto da física do terceiro ano, é um assunto longo e para tentar auxiliar, eu reuni diversos temas, são conjuntos de questões que a gente chama de TDs, né? Sempre no total de 10, de cada assunto que a gente vai ver ao longo do ano. Muitas vezes a gente não consegue resolver essas questões em sala e aí esse espaço aqui, esse canal, é justamente para resolver esses TDs e você poder, de alguma forma, auxiliar, né, os seus estudos aí domiciliares. E assim se preparar bem para o Enem, para os principais vestibulares aí que ocorrerão no final desse ano. Bom, aqui eu tenho o nosso primeiro TD, que a gente já trabalhou esse assunto em sala. 10 questões sobre o tema e a gente vai resolver essas 10 questões. Então esse material é bem bacana para que você tenha aí, possa acompanhar a resolução e ter ele como um suporte aí para os seus estudos, ok? Então vamos ao nosso TD, são 10 questões de introdução à eletrostática, que é o nosso primeiro assunto de eletricidade. Aqui a gente vai se prender um pouco no conceito de carga elétrica, entre outras coisas, estrutura atômica, e a gente vai avançando. Cada TD, 10 questões, e a gente vai trabalhando ao longo do ano. Se der tudo certo, e vai dar tudo certo. Bom, nesse nosso primeiro TD, a gente tem a primeira questão que trabalhamos já em sala, mas aqui ela fica como registro para você poder estudar em outro momento e para quem faltou, poder também ter essa oportunidade de acompanhar esse TD que a gente também trabalhou em sala, tudo bem? Bom, a primeira questão diz o que é carga elétrica, então a gente vai se prender rapidinho a essa questão aqui, aí no outro vídeo para a segunda e assim sempre, cada vídeo uma questão. A primeira questão pergunta: o que é carga elétrica? E a gente tem que responder essa pergunta aqui para a gente passar para a segunda questão. Eu sempre faço um esqueminha das nossas questões e eu coloco a primeira questão e o assunto, alguma fórmula, se for de cálculo, vou estar resolvendo aqui. Mas essa questão é bem simples, ela pergunta o conceito de carga elétrica. O conceito de carga elétrica, ele não é complicado. Porém, é um conceito, é uma teoria, ela se baseia na ideia, pelo menos a ideia mais aceita e vigente atual, de que a matéria é constituída de átomos. E para isso, deixa eu desenhar aqui uma pequena matéria aqui simbolizando uma árvore. Ó. Considere esse corpo material, essa árvore, e a teoria atual vigente é que essa corpo material, assim como você, o ar que nos cerca, é constituído de pequenas partes. Essas pequenas partes, que hoje sabemos que são divisíveis, elas são chamadas de átomos. É a teoria atômica de que a matéria é formada por átomos, essas pequenas estruturas que compõem a matéria. O átomo, ele também tem uma estrutura que é um modelo, na verdade, você dificilmente, muito provavelmente não vai ver um átomo, mas existe um modelo atômico que, idealizado, né, o modelo atômico atual vigente, é que esse átomo ele tem uma estrutura central, que a gente chama de núcleo. Nesse núcleo existe partículas pequenas, na verdade são partículas até grandes em relação às outras, mas são partículas chamadas prótons e nêutrons. Então, a matéria como conhecemos, matéria, ela é constituída de átomos, e esses átomos têm uma estrutura central chamada núcleo, essa é a estrutura do átomo, núcleo, e uma região afastada do núcleo chamada de eletrosfera. Eletrosfera. No núcleo a gente encontra duas pequenas partículas chamadas partículas elementares, chamadas de prótons e nêutrons. E na eletrosfera, afastado do núcleo, tem-se os elétrons. Pronto.
esses rapazes aqui, esses elétrons, que são partículas também elementares, assim como os prótons e os nêutrons, mas bem menor do que o próton e bem menor do que o nêutron, de modo que a massa dele é até desconsiderada. Esses carinhas que estão orbitando em torno do núcleo, ou os elétrons, é dele que reside toda a eletricidade que a gente vai estudar no terceiro ano. Então, quando você tem elétrons em movimento, você tem uma corrente elétrica, então tem todo o estudo da eletrodinâmica, que são esses elétrons em movimento, circuitos elétricos, todos os aparelhos eletrônicos que você conhece, que são baseados em correntes elétricas, são esses carinhas aqui que estão circulando o corpo e, portanto, toda a eletricidade vai se basear nele. Então, recapitulando para a gente encerrar a nossa questão, que seria carga elétrica. Primeiro, considere que a matéria, assim como hoje consideramos, que a matéria é constituída de átomos. Esses átomos, eles têm uma estrutura bem particular, um núcleo central e uma eletrosfera em volta desse núcleo. Há entre o núcleo e essa eletrosfera um espaço vazio, isso é bem interessante. A matéria é dotada de espaços vazios. E aí você vai ter trabalhos como de Rutherford mostrando esses espaços vazios. Mas, enfim, voltando para os elétrons. E o que é carga elétrica? Bom, os átomos que têm essa estrutura e é formado por essas pequenas partículas chamadas partículas elementares, que são os prótons, nêutrons e elétrons, eles são dotados de carga elétrica, sendo que o próton tem carga elétrica positiva, o nêutron tem carga elétrica nula e os elétrons têm carga elétrica negativa. Então, o que é carga elétrica? Carga elétrica é uma propriedade da matéria, necessariamente uma propriedade das partículas elementares que constituem o átomo, que constitui a matéria. A matéria é formada por átomos, os átomos são formados por partículas elementares e essas partículas elementares são portadoras de cargas elétricas. Então, a rigor, carga elétrica é uma propriedade da matéria, especificamente dessas partículas elementares. Portanto, assim como massa, volume, a matéria possui cargas elétricas. Então, carga elétrica é uma propriedade da matéria e assim a gente resolve a nossa primeiro comentário, a nossa primeira questão. Espero que você tenha acompanhado. Aqui são vídeos curtos sobre isso, o aprofundamento maior sobre matéria a gente geralmente faz isso em sala de aula, sobre essas partículas, todos os estudos, mas a rigor para resolver essa questão, a questão número 1 do nosso TD, que pergunta o que é carga elétrica, o que você tem que ter em mente é que é uma propriedade da matéria, necessariamente dessas partículas elementares, que diz que a matéria possui cargas elétricas, sendo que o próton carga positiva e os elétrons cargas negativas. E por hoje, e por enquanto, pelo menos pela primeira questão, é isso. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro na questão número 2. Valeu, pessoal!